noite. O A Notícia entrevista hoje o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ele acaba de lançar o primeiro volume de Diários da Presidência, são 4 volumes ao todo, e aqui há um relato minucioso dos anos dele à frente do governo. Boa noite, presidente. É um prazer enorme, uma grande honra tê-lo com a gente no A Notícia. Eu também fico feliz de poder conversar com você, especialmente sobre esse livro. É uma delícia esse livro, é uma delícia, é gostoso de ler, a leitura flui. Inclusive hoje nós estamos especialmente aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso, é onde o presidente recebe as suas visitas, trabalha, fica no centro de São Paulo, também um espaço muito agradável, muito bonito. Tá presidente, bom, muito obrigado. Dá trabalho, né? Porque isso aqui são só 2 anos, são quase 900 páginas. Nunca imaginei que desse tanto trabalho ser presidente. Dá muito, porque isso aí é quase 1.900 páginas, mas não é. É que eu ditava isso no microfone vagabundo. E eu sou muito ruim, perdia, tinha pilha, não sei o quê. Então, esse foi um trabalho de reconstrução feito por uma senhora que trabalha comigo há mais de 40 anos, Daniela Ardaillon, que aliás é francesa, mas ela sabe muito português. Então, ela ouvia e foi transcrevendo. Da transcrição para o livro dá muito trabalho, porque você tem que... Uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. E como é que você faz? Qual é o limite que você aceita de alterar o que você disse? Tem que ser pequeno, né? Porque aí vai ficar, o áudio vai ficar aqui disponível. Então, se eu adulterasse, isso podia ser amanhã gol contra. Quer dizer, é um documento histórico, fica para a posteridade. Eu tive essa preocupação, deixar a coisa tal como eu sentia na hora. Agora, é como eu sentia na hora, isso não é uma análise objetiva, é uma coisa bastante subjetiva. As informações que vinham a mim, as minhas reações, como eu percebia a trama política, meus interesses pelo Brasil, os objetivos que eu tinha. Enfim, é um livro sincero, como eu disse aí. É como quase se eu tivesse um psicanalista ou um padre confessor, dizendo, olha, aqui é minha alma. Vai ver, a alma não é boa, né? Às vezes é ruim, mas enfim, está lá. E o gravadorzinho era seu terapeuta, né? Era o seu meu padre terapeuta, confessor. Que me ajudava, né? E nós somos os ouvintes agora. Presidente, conta pra gente, porque no seu relato aqui há momentos de preocupação, de muita ansiedade, de desespero, até e há outros momentos de alegria, de reconhecimento, de prazer na presidência. Se o senhor pudesse resumir esse livro de quase 900 páginas, qual foi o principal desafio, a principal marca desses 2 anos no governo? Bom, nos 2 primeiros anos de governo, qual era a minha preocupação? Como é que consolido o que tinha sido feito no governo Itamar quando eu era ministro da Fazenda? E outros ministros como o Recupero e o Ciro me sucederam. Quer dizer, o plano real, basicamente. O plano real, quer dizer, porque você tinha que consolidar aquilo. Segundo, como é que você faz isso, mas pensando que isso só serve se melhorar a vida do povo? Quais são os programas que você pode fazer para melhorar a vida do povo? Educação, saúde, essas coisas. E o que você faz com um aparelho público, um governo, um Estado, uma administração, que não está adaptado ao mundo contemporâneo? A grande questão desses 2 primeiros anos é o seguinte: a globalização já estava aí, os brasileiros não percebiam. Não sabiam o que era isso. O que é isso? Vai nos engolir? Não vai nos engolir? Nós temos condições de competir nesse mundo que está se globalizando? Isso é o imperialismo? Nós temos espaço? Não temos espaço? Essas reformas vão servir para quê? E a oposição ficava o tempo todo, porque a oposição era basicamente o PT, que nesses 2 anos não tinha tanta força assim, depois cresceu. Dizendo, não, isso tudo é neoliberalismo, para cunhar uma expressão para dizer isso não serve, né? O senhor se considera neoliberal? Imagino, nunca fui. Eu sou social-democrata assumido. Quer dizer, o que é isso? Eu acho que você tem que, ao mesmo tempo que olhar para o povo e ver que o mercado existe. E o Estado não está nem para se submeter ao mercado, nem para conceder tudo quando não tem dinheiro. Tem que equilibrar. Essa é a função. Uma visão de alguém que tem um compromisso social. O neoliberal, neo já não quer dizer nada, né? Mas o liberalismo na economia é o que eles chamavam antigamente de laissez-faire, deixa fazer. Quer dizer, o mercado resolve tudo. Eu não acredito nisso. O mercado não resolve as coisas das pessoas, não resolve os interesses do país, resolve os interesses de como é que aloca melhor os recursos, como é que dá mais lucro, e é importante como regulador. Mas ele precisa de outras forças para que o país funcione. Então, o senhor acredita num Estado forte, num Estado que intervenha... Num Estado competente, inteligente, eficiente, né, e que compense o que é necessário ser compensado, inclusive que invista em áreas que precisam de renovação e tudo mais. Agora, não pode ser um Estado que seja dominado pela burocracia ou pelos partidos. Quando o Estado é dominado pela burocracia ou pelos partidos, o interesse corporativo, quer dizer, ou do sindicato
ou dos proprietários, ou de quem seja, domina. E a função do Estado é justamente se contrapor a esse exclusivismo de alguns grupos. Como é que você vê o interesse geral? Né? Então, você tem que ter um Estado que seja inteligente, que entenda esse jogo todo e que respeite os interesses de cada sector, porque tem que respeitar, mas componha. Presidente, na medida em que o governo avança, imagino que as coisas fiquem mais difíceis ainda no próximo Diários da Presidência, eu imagino que o senhor deva discutir a fundo a questão da reeleição, por exemplo. Sim. Então, o governador de São Paulo, Mário Covas, queria muito ser candidato. Isso. Por que ele não poderia ter continuado o projeto, a agenda política e econômica do PSDB? Por que teve de ser o senhor? Não é que ele não poderia. Eu até, quando eu terminei o segundo mandato, eu estava certo que ele ia me suceder. Eu queria que ele me sucedesse, infelizmente ele teve um câncer e morreu. Mas naquela altura, o problema é que você precisava juntar forças. E a pessoa que naquele momento juntava mais força era eu, que eu tinha mais capacidade naquele momento de atrair vários segmentos da sociedade brasileira. Não só partidos, mas mais amplamente do povo, da população. Tanto que eu ganhei com 54% na primeira turno. E na segunda vez. Né? Também para a maioria absoluta. Né? Então, é uma questão momentânea. A reeleição vai ser discutida no próximo volume, eu espero. Mas aí já começa. Né? Já começa, tem várias referências. E já havia proposta de reeleição, porque quando houve a Constituição, a revisão constitucional, ainda no governo do presidente Itamar Franco, o ministro depois foi meu ministro Jubim, era o líder, tinha substituído o Mário Covas na função de líder, então eles já tinham mudado o mandato, que era de 5 anos para 4. Com reeleição. Só que não houve tempo de votar o com reeleição. Então ficou um mandato capenga. Aí quando aparece a questão, foi o deputado Mendonça Filho quem propôs a reeleição, antes de mim. E quando começou a discutir, eu tinha dúvidas. Depois eu digo, bom, mas eu estou no segundo ano de governo. Já tem gente sendo candidata a presidente da República. Eu não vou governar no ano que vem, porque as forças se dividem em função dos candidatos. Com a reeleição, pelo menos com a perspectiva de eu poder vir a ser candidato, eu pelo menos governo 3 anos. Se houver reeleição, governo 5, 6. Porque senão a dinâmica do poder sempre antecipa, vai ver adiante. Então eu digo, institucionalmente é bom. Para mim, como pessoa, mais 4 anos é pesado. Eu digo isso toda hora aí. Não é? Mas eu achei que era politicamente construtivo. Por que, pouco antes da reeleição, em 98, por que o senhor adiou a desvalorização do real para 1999? Por que isso aconteceu só em janeiro de 1999? Não foi um cálculo político que guarda alguma semelhança com o que a presidente Dilma fez agora, ao esconder a gravidade da crise econômica para conseguir se reeleger? Não foi, pelo seguinte, antes das eleições, em setembro, eu avisei, num discurso que fiz no Itamaraty, que a situação econômica era difícil e que nós provavelmente iríamos pedir apoio do FMI. Que aconteceu logo após a reeleição. Aconteceu logo após, mas eu avisei antes que ia fazer e que nós tínhamos que fazer um ajuste. E segundo, eu não tomei a decisão de desvalorizar. O mercado é que tomou, nós perdemos o controle. Nós não queríamos a desvalorização, não foi cálculo. Mas os senhores já tinham as informações, já sabiam como estava difícil segurar o real naquela paridade com o dólar. Nós sabíamos e nós queríamos eu queria que deslizasse mais depressa. Já queria antes, muito antes. Essa discussão vem desde o início Sempre do governo. houve esse conflito. Sempre houve essa discussão. Mas nós não demos um golpe. Nós não dissemos uma coisa ao país nas eleições e fizemos outra. Até pelo contrário. Havia um slogan que era o seguinte: quem ganhou da inflação ganha do desemprego, uma coisa assim. Né? Acaba com o desemprego. Porque já havia. Só que o desemprego, o PT transformou num tremendo desemprego. É menor que o de hoje, naquela época. Mas foi politicamente, veio um desemprego aí, mas já havia uma situação... Mas chegou a 12%, é mais do que se tem hoje. 12% na cidade. Ou então, não sei em que momento, na média não, nunca. Não na média, nunca, né? Acho que mais para o finalzinho. Não, e talvez em algumas, porque a técnica era outra, não era medida pela técnica atual, eram outras as técnicas de mensuração, e se baseava na coisa do Diese. Eu não sei quanto que o Diese diz que é hoje. Sumiu o Diese do jogo político, né? Agora a gente tem o IBGE, né? Com o PME, com a PNAD. Provavelmente o Diese vai dizer que é maior hoje, né? Na época eles usavam o Diese, mas enfim, a pergunta sua, a resposta é não, nós não enganamos. Eu avisei que ia fazer, eu disse que a situação era difícil e como eu tinha mais experiência, era melhor que votassem em mim. Era essa a discussão.
Não é que não houvesse situação difícil. Mas hoje, olhando para trás, o senhor acha que vocês erraram ao estender demais, ao segurar o real até esse momento? Talvez se tivesse desvalorizado antes. Isso eu não tenho dúvida, já disse mais de uma vez. O momento ideal, mas a história depois que passou é fácil a gente refazer. Sempre, né? sempre é mais fácil. O momento melhor para ter investido no real deveria ser no primeiro trimestre de 97, antes da crise da Ásia. Né? E até algumas pessoas sugeriam isso. Mas isso é muito fácil de falar. Na hora de fazer, você tem dificuldades concretas do fazer. Mas depois que veio a crise da Ásia, aí não deu mais. Começou a emendar uma crise da outra na outra, não deu mais. Você não tinha condição de alterar aqui, que teria o contágio. Né? Então, mas quando estourou a crise em janeiro de 99, nós não queríamos aquilo. Nós queríamos que houvesse um deslizamento. E o ministro não teve sorte de comunicar de uma maneira compreensível à população a proposta que ele tinha, era o Chico Lopes, que pagou um preço muito elevado pelo que não fez. Ele foi um jeito correto, mas ele se expressou mal. E aí o mercado aprofundou e foi. Porém, em abril já estava controlado. Aí já tínhamos mudado a orientação, veio o Hermínio Fraga, o Pedro Manuel continuou, criamos esse projeto de metas, o câmbio flutuante. Durou 4 meses. Mas a inflação ficou muito alta esse ano, né? A inflação no fim eu recebi um telefonema, ou eu liguei, não me lembro, não, eu recebi do Fundo Monetário, e o responsável por lá me disse, os dados que o senhor mandou para cá são verdadeiros? Eu digo, não sei, são os que eu tenho. Ele disse, então não vai haver inflação? Eu digo, está controlada. Não disparou a inflação. A inflação só voltou a crescer em 2002, aí é efeito Lula, que o mercado ficou assustado com a eleição do Lula e quase perdemos o controle. Mas aí eu passo para o Lula a responsabilidade. Já é o 4º volume do Diários da Presidência. Presidente, o senhor deixou o governo em 2002 com a taxa de reprovação maior do que aprovação. Segundo uma pesquisa da Datafolha que foi divulgada em dezembro daquele ano, 36% dos brasileiros consideravam seu desempenho ruim ou péssimo, contra 26% que achavam ótimo ou bom. 35% diziam que o país tinha melhorado, 34% achavam que tinha piorado. Olhando agora de novo para trás, depois de 20 anos, quais foram seus avanços e onde foram seus principais erros? Bem, os avanços quais foram? Primeiro, a consolidação da economia. Segundo, a questão dos programas sociais, que todos começaram naquela época. Uma visão universalista, quer dizer, educação, a abertura para a inclusão de todo mundo em idade escolar, no sistema escolar. O SUS passou a funcionar, foi realmente no meu governo. A reforma agrária, até hoje ninguém fez mais desapropriação do que eu fiz. As bolsas, a Bolsa Escola, que virou depois Bolsa Família, foi feita no ano 2000. Né? Então, um governo não se faz de repente, é um processo, você vai consolidando. Né? E, sobretudo, havia muito controle. Quer dizer, quando se fala escândalo, que escândalo? Nesse livro eu descrevo aí o que chamavam de escândalo, não tinha nada a ver comigo, ou não eram escândalos, ou era escândalo de terceiros, nunca houve uma roubalheira generalizada. É que o presidente é sempre cobrado por isso, é cobrado, né? mas não pessoalmente, não é? Sim. E aí a cobrança era política, não havia realmente uma coisa, ninguém foi posto na cadeia. Porque ninguém... a responsabilidade política, na política, verdade. O Ministério Público, não sei o quê, não fez nada. Não, o Ministério Público fez, é que não tinha base para ir levar adiante os processos. E você veja, depois de 8 anos, o desgaste pode acontecer. E eu peguei só crise econômica. O tempo todo. Né? Da Ásia, da Rússia, do México, né? Do México, da Argentina, dos Estados Unidos. Foi muita crise, isso desgasta. Ainda assim, você vê que no fim deu meio a meio na avaliação de é bom ou ruim. E quais foram seus erros? Onde o senhor acha que errou? Bom, eu acho que possivelmente, na questão que já mencionamos aqui, do câmbio, né, da demora em desvalorizar. Em instalar o câmbio. Possivelmente em não ter me empenhado como chefe político na garantia das eleições do meu partido. Eu sempre fui muito resistente à interferência do governo na vida. Fiz o oposto do que hoje se faz. A gente vê que o que hoje se faz deu até para a Dilma, no meio dessa confusão, se reeleger. Quer dizer, não usei a máquina desse jeito. Não sei se isso é erro, não é? Mas, enfim, e possivelmente eu podia ter feito algumas mudanças de ministério em outros momentos, podia ter sido mais ríspido no cortar algumas asas de certos setores do políticos. Enfim, erro você permanece, você pratica o tempo todo. Agora, tem uma coisa, eu nunca perdi o rumo.
Eu sempre dizia, o importante é ter o rumo. Quer dizer, qual era a minha preocupação? Você tem que inserir o Brasil na nova economia mundial. Segundo, desse processo, fazer com que haja benefício para a população. Né? Não é fácil, mas é controlar a inflação, é você tem que criar um clima de investimento, de reconhecimento e melhorar o desempenho na educação, na saúde, na reforma agrária, nas coisas fundamentais. Então, esses principais eixos, o senhor acha que... Eu toquei na direção, quer dizer, você sabe, política, você está navegando. Aquilo não é uma coisa que vai em linha reta. Você tem que saber como é que está a onda. Tem uma ilha aqui, não tem neblina, como é que eu contorno? Tem que estar preparado para as tempestades, para as intempéries. E tal. Agora, quando o tempo está muito ruim, por melhor que você seja piloto, a população sofre, né? E quando o tempo está céu aberto, não precisa ser bom piloto. O senhor pegou tempo ruim, o presidente Lula, céu aberto? Eu só peguei céu aberto em 2 anos, 96 e 2000. Dos 8 anos, 2 foram de céu aberto. 6 foram de céu difícil, de borrasca, né? E eu acho que mantive o barco. E fizemos uma transição política para o governo do Lula, como nunca tinha sido feita no Brasil, com muito boa entrosamento pelo Brasil, não pela administração e tudo mais, e criando um clima, mantive a democracia, não persegui ninguém, não usei a máquina pública para me beneficiar, saí de lá, digamos, um pouquinho mais pobre do que eu já era, né? Depois é que eu recuperei quando deixei de ser presidente. E depois ele disse que o seu governo era de herança maldita. O senhor fica magoado? Fica uma mágoa com isso? Não, porque são frases de efeito, né? Que a história dissolve. O senhor acha que no fundo ele não considera, não pensa assim? Basta olhar para trás hoje, né? Com calma. Presidente, vou pedir um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. A Notícia está de volta com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, o senhor reclama muito da imprensa no seu livro, né? O senhor chega a dizer que os jornalistas, a imprensa, agem como a Procuradoria-Geral da República. É engraçado porque o PT faz o mesmo, também reclama bastante da imprensa. O senhor acha que a grande imprensa foi mais crítica, mais dura com o seu governo ou é hoje com o governo do PT? Depende de que fase. A grande imprensa não é a imprensa. Os jornalistas têm cada um tem sua opinião. Hoje em dia não tem o controle dos donos da imprensa. Não existe. A liberdade. Então, é a liberdade. E já havia, e foi crescendo essa liberdade. E houve um momento que os jornalistas eram muito PT, né? É um momento de grande emoção, não sei o quê. Então dava a impressão que seriam menos críticos. Depois passaram a ser mais críticos. Também no meu caso foi assim, não foi sempre que foi crítico, né? Do que eu reclamo é quando distorcem as coisas. E da perspectiva de cada um, a gente sempre acha que está certo que o outro está distorcendo. Então eu registro aí, olha, fulano disse isso, olha, o que eu fiz foi aquilo, não sei o quê. Agora, eu sempre entendi o papel da imprensa, e mesmo no livro eu digo qual é o papel da imprensa. Mesmo quando eu estava brigando, eu gostei muito de uma entrevista que o Otávio Frias Júnior, meu filho, fez no Roda Viva, onde ele disse o que a imprensa passou a ser. Quer dizer, a imprensa tem que pegar o viés e transformar o desvio na linha principal, para poder chamar a atenção. Ela se antecipa ao que pode acontecer, né? Às vezes faz injustiça ao se antecipar, mas é a sua função. A função da imprensa é essa mesmo. Até essa expressão é boa, é uma espécie de procuradora-geral da sociedade, como o Ministério Público deveria ser. E às vezes se partidariza, a imprensa também. Às vezes se partidariza. Faz parte da vida. Você tem que lidar com a imprensa. Eu sempre fui aberto à imprensa, eu recebia muita gente. Você vê aí no livro, eu recebia... Muitos jornalistas. Muitos jornalistas. Agora, o senhor vê a imprensa mais partidarizada hoje? Muito dura com o PT ou não? Não acho que seja partidarizada. É o tom que o momento requer. A imprensa, no fundo, reflete a opinião pública. Mesmo quando você pensa que é contra você, é porque tem alguma razão. A opinião pública. Termômetro. É um termômetro ali e tal. Às vezes o termômetro está quebrado, exagera. Às vezes não registra. Mas, no geral, é isso. Ela registra e acompanha. E eu acho que a nossa imprensa foi crescendo em termos de responsabilidade pública. Ela tem muita liberdade e hoje não só a imprensa, a mídia escrita, a mídia social também, a internet, essas redes que se formam são fantásticas e tal, tudo aparece. Hoje nós vivemos um momento e é bom isso, em que você tem que mostrar as coisas como são. Em parte eu publiquei esse livro por isso, mas olha aqui, tem que abrir o jogo. Olha como é que eu via naquele momento. Se eu errei, está lá registrado.
Se a minha informação não é correta, vão corrigir mais adiante. Mas você tem que jogar, tem que dizer, olha, é assim. Né? Não quer dizer que você esteja certo, quer dizer que você está convicto, você subjetivamente, mas o outro pode ter outra convicção. E o que é a vida em sociedade? É o embate entre essas várias perspectivas e convicções. Em algumas entrevistas, não nesse livro, mas em outras entrevistas, o senhor fala da profunda admiração que o senhor tem por alguns colaboradores, alguns economistas que trabalharam com o senhor, como André Lara Rezende, o Pércio Arida, mas o senhor lamenta que eles tenham se retirado tão cedo da vida pública. O senhor até diz, por essa mania de ganhar dinheiro. O que o senhor acha mais importante, o dinheiro ou o poder? Eu acho mais importante não é o poder, é a vida pública. Né? Para mim, né? Eu nunca fui motivado por ganhar dinheiro. É claro que você precisa ter algum dinheiro para poder sobreviver e decentemente, e não tenho nada contra quem tem esse objetivo. Agora, no meu caso, o que sempre me motivou foram as ideias e foi pensar como melhorar a situação do Brasil. Mas a sensação de poder, em algum momento, ela inibria, ela vicia? Qual o efeito dela sobre a pessoa? Porque somos todos humanos, afinal de contas. Eu, pessoalmente, tenho uma relação ambivalente com isso, com o poder. Primeiro, obviamente, gostei do poder. Eu usei o poder. Né? Mas, segundo, eu não me apaixonei pelo poder. Quer dizer, deixar o poder, para mim, não foi uma coisa dramática. Né? O senhor sente falta do poder? Não diria, não diria. Eu tenho influência, continuo tendo. Poder não tenho, que é uma diferença. Eu influenciar uma coisa, ter poder para você poder decidir. Eu tenho que influenciar os que vão decidir. No caso, você tem o poder, você mesmo decide. Né? Eu acho que é importante que você não fique o tempo todo decidindo, tem que dar lugar aos outros. Né? E eu fiz isso. Quando eu saí do governo, eu resolvi não ter uma atitude de tomar conta nem do PSDB, nem do PSDB. Eu ficava muito mais orientado para o interesse público. E isso me dá uma liberdade enorme. Eu digo o que eu acho que devo dizer. Não estou pensando no partido, pensando... É interessante, o senhor age como uma eminência, quase um consultor assim, do partido, porque, né, para mas momentos o preço disso é que eu não ter poder. E não disputar o poder. Eu não sou candidato a nada. Nunca, eu deixei o governo e disse, eu não sou candidato, não fui. Nunca pensou em voltar? Não. E até fiz uma terapia. Quando eu deixei o governo, eu fui com a Ruth para a Europa e fomos viver na casa de uns amigos meus, são amigos até hoje, um apartamento que tem lá, que era da mãe da Dona Maria do Sodré. E fiquei lá uns meses e dispensei automóvel, não levei segurança, não levei assessor. Vinha um rapaz da embaixada uma vez por semana para me ajudar a despachar cartas e resolvi andar de metrô. Quer dizer, uma sensação de desapego mesmo. Para me educar. Não é que você tenha esse desapego, você tem que forçar. Quando você está no governo, você tem uma dificuldade enorme de abrir a porta. Né? Porque vem alguém que te abre. E isso não é bom. Você tem que ser uma pessoa. Então, isso... Aliás, a Ruth me ajudou muito nisso, que ela era mais radicalmente assim do que eu. Né? Mas o fato é que nós fizemos um aprendizado de voltar a desinflar. Você não pode ficar a vida inteira pensando que você tem aquela coisa toda. Você teve. E você não precisa ser infeliz por não ter. Não é? E como eu tenho um lado intelectual que é forte em mim, eu me distraio com outras coisas. Né? Aliás, eu me distraio com muitas coisas. Eu não sou uma pessoa de uma só paixão. Me distraio com muita coisa. Eu gosto de música, eu gosto de jogar pôquer, eu gosto de ler, eu vou ao cinema. Eu vou até hoje. Vida normal. Eu acho que é melhor até fazer isso fora do poder do que no poder, sobra mais tempo. Uma das coisas que mais me deu prazer nessa fase, quando eu fui para a França, depois do poder, do governo, que eu fui a Chartres, eu fiquei num hotel perto de Chartres, uns 3 ou 4 dias primeiro, antes de ir para Paris, eu fui sozinho com a Ruth, um motorista que nos levou à Catedral de Chartres. E não tinha jornalista em volta, não tinha fotógrafo em volta, não tinha gente em volta. Isso você respira como ser humano, não é? Então, o poder, você pode fazer coisas, você gostava de fazer, tem o cerimonial, tudo bem, mas tem um momento que você é você também, tem que ser um cidadão comum. Né? Até hoje eu tenho prazer, se eu estou no Rio, eu tenho família no Rio, netos e filhos e tal, eu vou à praia. Eu vou com a Patrícia, que é minha mulher hoje, vou sozinho com ela, vou à praia. Né? Então talvez seja a liberdade que esteja em oposição ao poder. O poder te limita. Né? Se limita mesmo o ex-poder. É verdade. Você tem que ter noção de que você não pode
dizer as coisas de uma maneira sem medir suas consequências, que você tem influência. Presidente, por falar em poder, o senhor disse recentemente num programa do PSDB que o Lula deixou uma herança maldita para a presidente Dilma, que a economia está mal e ela teria virado refém do Congresso num eterno toma lá da cá. Não, mas o principal erro na economia não foi da presidente Dilma, um erro de dosagem? Eu acho que a presidente Dilma deixou uma herança para ela própria nesse sentido, né? Maldita? Eu não gosto de usar essa palavra, porque já usaram tudo comigo, né? Mas uma herança pesada. E ela acelerou num momento que não podia mais acelerar. Errou. Todo mundo erra em certos momentos. Agora, as distorções no Congresso vêm do presidente Lula. O mensalão não foi da Dilma, né? E acho que vem de antes, do presidente Lula. A economia do presidente Lula, no começo, ele entendeu que era preciso manter certas regras, né? Depois da crise de 2007, 2008, deu a sensação, ainda era o presidente Lula, e Dilma também já tinha poder lá, e era o Guido Mantega, deu a sensação a eles e outros mais, que eu não sei quem são, de que, bom, já que nós estamos dando certo, vamos fazer o que nós gostamos mesmo. E o que nós gostamos mesmo é de gastar. E mesmo que não tenham dinheiro, vamos abrir crédito, vamos incentivar o consumo. E aceleraram nisso aí. Ainda era Lula, mas a Dilma já tinha alguma influência. Mas no começo foi proposto como medidas anticíclicas. Aí Isso não foi certo. correto na época de crise internacional. Aí foi certo. Depois é que exageraram, né? Esticaram a corda. Ficaram. E mais ainda, na questão que é grave, questão de energia, houve muito erro. Houve muito erro no petróleo, no modo de fazer a mudança para o pré-sal, houve muito erro na parte hidrelétrica, prejudicaram muito a questão também do etanol. Quer dizer, a parte energética no Brasil criaram uma confusão merecedora de qualquer nome. Segundo, passaram a abusar do uso de recursos que não tinham. O Tesouro pegando dinheiro no público e passando para o BNDES para passar para as empresas, com juros subsidiados. Passaram a absorver todos que tinham dificuldade na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, a criar o que no meu tempo nós chamávamos de esqueletos, dívidas não reconhecidas, agora chamamos de pedaladas, não é? Mas no fundo é a mesma coisa que foi feito no passado, os instrumentos são um pouco diferentes. Mas todos os governos fizeram um pouquinho, né? O presidente Lula, o senhor também, todos pedalaram um pouquinho, pelo menos é o que o governo alega. Não, o governo alega em defesa própria, mas não é verdade. Nós fizemos o contrário, nós enxugamos, nós reconhecemos os esqueletos dos outros. Então a dívida cresceu porque nós reconhecemos o que os outros não tinham reconhecido no passado, mas não é que nós tivéssemos abusado, não, porque o governo, no meu tempo, era muito restrito, que foi o que dificultou a popularidade. Que você aumenta a popularidade quando você solta mais a rédea, você diminui quando você segura. Mas se você é responsável, você só pode soltar quando tem dinheiro, quando não tem, tem que segurar, ainda que custe a popularidade, né? Então, nós agimos equilibradamente. Essas pedaladas atuais é uma outra coisa. Isso começou com a lei de responsabilidade fiscal. Isso quem fez fui eu, né? E começou em 2001. Eu só tinha tido um ano para pedalar. Eu não acho que é bobagem querer colocar a mesma coisa. E o volume foi aumentando exponencialmente. E brutalmente. Agora, presidente, por que o senhor acha que até hoje há um volta Lula e nunca houve um volta FHC? Anda comigo na rua para ver se não houve. Tem? Tem hoje. Tem hoje. E no seu partido, há um volta FHC? Essa possibilidade foi cogitada mais seriamente em vários em algum momentos, momento? os principais líderes do meu partido perguntaram se eu não queria ser candidato. Eu nunca quis. Não sei se era sincero, acredito que sim, pelo menos me dava a sensação. Agora o senhor não voltaria a se candidatar no meio dessa crise profunda? Eu acho o seguinte, eu não acho que uma crise se resolve por uma solução de um super-homem. Eu não sou super-homem. Mas o senhor é um ator político fundamental e sim, importante. Mas eu acho que eu limito o meu papel àquilo que está ao meu alcance. Eu acho que eu vou fazer 85 anos. É muito difícil você, nessa altura da vida, você ter se presumir capaz de resolver o que os outros não estão resolvendo. Eu posso ajudar, e eu tento ajudar e tudo mais. Agora, você hoje, em qualquer lugar que eu vá, volta hoje no elevador aqui. Quando é que volta? Em parte é gentileza, em parte é sentimento contra o que está aí. Agora, nunca houve insuflado por mim. Nunca deixei que isso crescesse do meu partido. Porque eu acho que o meu partido tem vários líderes importantes, não precisam de mim.
E eu estou disposto a apoiá-los, já os apoiei a todos que foram candidatos. E eu acho que é errado você limitar um partido a uma pessoa só. Falam muito do PSDB, isso, aquilo, mas o PSDB tem gente competente, tem tantos que são vários candidatos. Se não for Lula, quem no PT? Né? São muitos quadros no PSDB, mas qual é o projeto além do ajuste fiscal? Bom, o projeto está até escrito. Né? Na última campanha, o projeto foi explicitado. De alguma maneira, é uma retomada do que nós fizemos no passado, adequando aos tempos modernos. E nós não vamos avançar se nós fizermos uma reforma política profunda. O sistema político brasileiro fracassou. Não funciona. É o que acabamos de dizer. Qualquer um de nós que vai à presidência tem que lidar com 30 partidos, demanda de ministério. Isso não pode continuar assim. Tem que fazer uma reforma política eleitoral, sistema de voto, tudo isso diferente para poder avançar. Segundo. Mas isso já não avançou no Congresso, né? Porque a reforma política foi votada aí na Câmara e no Senado. Uma oportunidade. Bom, mas você vê que saiu agora uma proposta do PMDB, onde alinham algumas ideias ali. Eu posso não concordar com todas, mas a direção está certa. Que em algumas áreas econômicas vai ter que tomar certas medidas. Mas eles também. propõem, por exemplo, o fim das despesas obrigatórias com educação e saúde. O senhor é a favor disso? Eu não sei se isso é o caso. Não é? A despesa obrigatória é um pouco uma ilusão. As pessoas pensam que resolvem os problemas concretos aumentando no papel o número de dinheiro que vai dar. Se não tem o dinheiro, não chega lá. Segundo, não basta ter dinheiro, tem que ter competência. Então o senhor acha que isso deve-se conversar sobre isso, deve-se abrir um diálogo? E entender que o principal é melhorar a qualidade das pessoas, a meritocracia, acabar com essas nomeações puramente políticas em grande quantidade de gente incompetente. E a indexação do salário mínimo? Porque o PMDB também colocou isso no governo, o fim da indexação do salário mínimo. Senhor, essa fórmula de aumento do salário mínimo que existe hoje tem que ser revista? Porque o Aécio foi contra. Né? Eu sei porque ele estava na eleição, mas tem que ser revista. Eu fui favorável ao aumento do salário mínimo. Desde que eu fui ministro da Fazenda, em 93 até hoje, o salário mínimo real aumentou incessantemente. Pode ter aumentado mais em certos períodos, menos em outros, mas a tendência é assim. Só que chega um momento que você tem que olhar a produtividade. Quando isso vai muito acima da produtividade, cria problema. É insustentável essa fórmula de aumento do salário mínimo. Porque já está... A lei do papel não resolve a vida. A vida é resolvida no mercado. Não é um programa de centro-direita, o programa do PMDB? Não. Eu acho que é outra coisa. A classificação de centro-direita é a confusão de pensar que equilíbrio orçamentário tem a ver com direita ou esquerda. Mas são propostas liberais, não? Não são liberais, são de bom senso. Pega o Uruguai ou pega o Chile, são governos chamados de esquerda. O que eles fazem? Aplicam as regras liberais. O bom senso, quer dizer, não é que não é gastar só o que recolhe. Não, você tem que ter dívida. A dívida pública existe em toda parte, é útil. Em certos momentos você expande a dívida, mas tem que ter limite. Então, isso não é de esquerda nem de direita, é o modo de você funcionar de uma maneira adequada. Né? Direita ou esquerda tem a ver com outra coisa, com a distribuição de renda. Aí o PSDB é esquerda, centro-esquerda. Então, o senhor é a favor da manutenção de todos os programas sociais agora do PT, por exemplo? Com porta de saída, sim, foi o que eu fiz. Esses programas foram todos... porque eles aumentaram muito. Né? O PT era contra. Né? Era contra a Bolsa de Escola. O Cristóvão Buarque era a favor. O prefeito de Campinas também, mas quem fez fomos nós. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, numa entrevista agora recente ao É Notícia, disse que o PSDB só fez os programas sociais com cálculo político no apagar das luzes do governo. E que o PT que ampliou e colocou isso como política desde 2013. É erro histórico. Quer dizer, essas bolsas começaram no ano 2000, que foi quando nós tivemos recursos e o Congresso aprovou. E foram crescendo muito. Quando eu saí, havia 5 milhões de famílias. Agora tem 12. É natural. O Brasil cresce, as coisas crescem, evoluem. Eu sou favorável a isso. Agora, tem que ter porta de saída. Quer dizer, o que é porta de saída? Você dá um projeto igual a esse no Chile e outro no México, em toda parte. No Chile chama-se projeto Ponte. Por quê? Porque o governo acompanha até o objetivo real. Qual é o objetivo real? Que a família tenha renda. Você não pode querer que as pessoas dependam de um subsídio do governo. Aqui o governo tem que levar esse subsídio até que a família tenha renda. O importante é ter renda, é ter autonomia. Não é? Eu acho que não é você criar uma massa de pessoas dependentes do governo, que está acontecendo. Isso está errado. Você tem que ver o que está falhando. O governo deve ficar feliz quando diminui a quantidade de pessoas que precisam da Bolsa.
Não quando tem mais pessoas. O senhor acha, então, que o Bolsa Família deveria diminuir com o passar do tempo? Com o passar Ao longo dos anos, deve haver um prazo para ele terminar, ou pelo menos para enxugar? Claro, deve haver uma evolução para as famílias. E não simplesmente ficar na dependência de receber um auxílio do governo. Quem fez o programa de auxílio continuado, prestação continuada, fui eu, Loas. Foi no tempo do Itamar, depois nós mantivemos para os velhos, né? Quem fez a aposentadoria rural foram os governos militares. Quer dizer, não é de repente, isso foi sendo criado. Eu não estou criticando, não. Acho que o governo Lula pegou. Nós já estávamos juntando as bolsas, porque isso é uma questão técnica, na Caixa Econômica, que fazia o sistema de levantamento de quem precisa e como é que junta tudo. Fizeram, aplausos, eu não sou mesquinho. Agora, até o que está errado, nunca foi feito, não é verdade. Mas e aquele corte de 10 bilhões que o relator Ricardo Barros propôs no Bolsa Família? O senhor não sei se é necessário. Aí você tem que olhar o conjunto do orçamento. Hoje tem uma entrevista no Valor, esses dias, do Paes de Barros, onde ele diz umas coisas sensatas. Quer dizer, não sei se é necessário. Por que você vai começar penalizando os que mais precisam? Não é? E ainda mais no momento de crise. Nesse momento. Aí eu acho que tem que olhar com um olhar mais político. Não é político, responsabilidade social tem que existir. Presidente, vou pedir licença mais um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, numa entrevista ao É Notícia, o ex-ministro Ciro Gomes disse recentemente, ele fez uma observação interessante que eu acho que vale a pena comentar com o senhor. Ele disse que a presidente Dilma vive sob a sombra de duas figuras muito fortes, dois ex-presidentes muito fortes que estão se digladiando. O senhor não acha que o senhor e o presidente Lula acabam contribuindo para o agravamento da crise com essa radicalização do debate? Mas veja, eu não radicalizo nada. Eu estou conversando com você, o que eu radicalizei? Eu não sou de radicalizar, né? Não, quando o senhor sugere que a presidente Dilma renuncie, ou então posta uma mensagem no Facebook... Quando eu disse ela está numa situação difícil. Eu digo, olha, tem uma saída com grandeza. Não renuncie pura e simplesmente, exige as reformas. Né? Hoje eu vi que esse Paes de Barros fez uma outra sugestão. Por que ela mesmo não abre mão de ficar só com o PT e faz ela a União Nacional? Enfim... Mas é possível, é factível não simplesmente esquecer politicamente, é quase como tudo isso, são só sinais de... Não, é a sensação de que precisa fazer alguma coisa. Né? De que não tem saída. Parece. Acaba tendo, o país sempre tem saída. Né? Agora, e com relação ao Lula, eu nunca radicalizei. Eu acabei de dizer, olha, fez bem, ampliou, não sei o quê. Eu nunca vi o Lula fazer uma análise objetiva a respeito do passado. É sempre um ufanismo. Começou tudo comigo. Aí que você vai fazer o quê? Não dá, né? Tem que ter tem que fazer um elogio. Não é elogio, não é um elogio. Um reconhecimento. Do processo histórico. É não pensar que eu fiz, não fui eu quem fez, é o país que fez. Mas o senhor não acha também que seria sinal de grandeza uma conversa, um diálogo entre o senhor e o ex-presidente Lula? Ou então que vocês dois iniciassem um debate nacional? Se ele quiser, vem aqui. Até publicamente eu falo com ele. Aqui com você, ou sem você, dia na televisão. Eu sempre disse isso. Desde que eu deixei presidente, todas as vezes que me perguntaram se eu dialogava com o Lula, sim. Mas não vai partir do senhor? Tem que partir dele? Não, estou dizendo, pode partir de mim. Não, eu não tenho essa coisa. Mas o senhor faria essa ligação? Convidaria para vir aqui? Agora, a dúvida que eu tenho, ele tem que esclarecer primeiro essas confusões que estão acusando. Senão vão pensar que eu estou querendo tapar o sol com a peneira, botar por debaixo do tapete, como disse que o procurador fazia, não sei o quê. Eu acho que nós estamos num momento do Brasil que tem que passar limpo. O presidente Lula é o primeiro interessado a demonstrar que essas coisas não são assim. Enquanto agora, uma conversa secreta, para quê? Para dar a impressão de que eu também estou querendo escolher alguma coisa? É que o senhor fala muito em agenda nacional, que é um momento de um pacto nacional. E não é difícil fazer isso em os dois principais atores políticos desse país, que ainda são vocês dois? Não, eu acho que não é tão difícil assim, não. Eu acho que eu propus, eu já contei mais de uma vez, quando nós fomos para o enterro do Mandela, lá em Moçambique, em África do Sul, eu propus a todos, olha, está ruim, eu disse o que está acontecendo agora, esse sistema não funciona, nós, de qualquer maneira, somos corresponsáveis, não adianta saber quem é mais ou quem é menos, os nossos partidos sozinhos não vão fazer, vamos fazer nada. Em determinado momento do seu livro, o senhor diz o seguinte, eu cito,
Lula não engoliu a derrota Isso. e talvez nem entenda muito bem o que está acontecendo, alimentando aquela mágoa, atira em cima de mim sem parar. Acredito que não teve um momento de compreensão. Hoje a presidente Dilma fala a mesma coisa em relação à oposição. Ao insistir na tese do impeachment, seja via Congresso, seja via Tribunal Superior Eleitoral, o PSDB não dá sinais de que não aceita a derrota? Em primeiro lugar, não sou eu, né? Você está falando do PSDB. Do PSDB, a minha posição, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, considerado com a Dilma, né? Nunca, com o Lula, de vez em quando, nos beliscamos um pouco mais, com a Dilma, não. Agora, o que o PSDB fez? O PSDB, Por quê? Por que essa diferença? Talvez porque seja de outra geração. Isso facilita as coisas, né? E ela nunca competiu comigo, nem o Lula, sim, enfim, perdeu, não gostou. Ninguém gosta de perder, né? Bom, agora, o fato é que, no caso da Dilma, eu tenho procurado manter uma posição de certo equilíbrio. E no caso do Lula, o que o PSDB fez? Quando perdeu a eleição, percebeu que tinha havido um abuso enorme do poder econômico. Foi ao tribunal. Está lá no tribunal. O que isso vai dar? Eu não sei, está com o tribunal. O impeachment o PSDB nunca pediu. Mas o senhor disse que o PSDB votará a favor do impeachment. Se houver um pedido de impeachment, tem que ter uma razão. E tem essa razão hoje, com o que sabe até agora, com os fatos concretos. As pedaladas fiscais, por exemplo, são razão para o impeachment? Eu tenho dúvidas, porque eu não sou jurista, mas eu vi que alguns juristas importantes acham que sim. Eu tenho dúvidas. Se é pedalada fiscal, eu tenho que ver. Por isso que eu estou dizendo, se isso for apresentado lá, vamos examinar. Eu não estou com uma posição a priori impeachment. Ninguém pode desejar impeachment. Eu já contei a respeito do Collor. Eu tinha dúvidas. Fui um dos últimos a aceitar, até que não tinha jeito. Mas são situações bem diferentes, né? São diferentes. Mas tem que ter uma até que. Se houver alguma coisa que demonstrou que isso aqui realmente é crime de responsabilidade, a lei sobreleva tudo. Mas hoje o senhor acha que isso não está dado, que essas condições não estão dadas? Eu não vi ainda isto claro. Uma razão concreta para o impeachment. Eu não vi isso claro. E nunca disse isso. Nunca disse que deveria haver impeachment. Eu sempre disse a mesma coisa. Em certas circunstâncias, o impeachment é legal, é constitucional, não é golpe, mas é preciso que haja a questão. Eu acho que a presidente Dilma é responsável politicamente por muita coisa. Isso não é crime pessoal. E nem é motivo para impeachment. Nem é motivo para impeachment. A economia ir mal não é motivo para impeachment. De forma alguma. De forma alguma. Não é? Agora, na Petrobras, ela tem responsabilidade? Não sei. Tem que ver se tem, mas isso é o tribunal. Isso é razão para impeachment? Também não sei. Eu não acho que o impeachment não pode ser querer impeachment toda hora. Impeachment é um fato grave. Agora, o que me preocupa? A paralisia do governo. A incapacidade do governo de fazer o Congresso funcionar. Né? Então, isso mostra que alguma coisa vai mal. Mas, em parte, não é o próprio impeachment, essa tese do impeachment, que paralisa não creio o que seja governo? isso. E o PSDB aposta nisso ela também? terá mais espaço se o governo continuar paralisado e a sociedade reclamando. Ou você tem dúvida que a sociedade, votando hoje, não quer a Dilma? Eu acho até que, pelo que ela nem fez, não é só porque tem a conceder, simboliza mais. Né? Eu acho que ela simboliza até mais que o Lula. E eu acho que o Lula tem mais responsabilidade que ela, por as situações... Responsabilidade moral. Eu não acho que... Eu tenho dito várias vezes isso. Outro dia eu dei uma declaração numa revista alemã, que a presidente era honrada. E levei pau na mídia social. Que ela era correta, né? Correta, eu digo, eu não sei que isso foi dito em português por mim, posto em alemão e traduzido para o português. Eu sei lá o que eu disse. Agora, você quer que eu vá dizer, ainda que fosse o caso, lá fora, que o presidente do meu país não é honrado? Não posso dizer. Se a gente pudesse separar dessa forma, seria correto dizer que o presidente Lula, na sua visão, tem mais responsabilidade moral e a presidente Dilma responsabilidade pela economia, pelos erros na economia? Sim, mas se me perguntassem lá fora, eu não ia falar do presidente Lula lá fora. Para uma revista estrangeira, eu não ia falar dele também, não. Por quê? Porque eu fui presidente da República, eu não posso estar jogando pedra à toa. Né? Eu acho, disse outro dia, aqui dentro, ele precisa esclarecer esses fatos. A Dilma não tem fatos a esclarecer. Ninguém está cobrando nenhum fato pessoal dela. O senhor acredita que ele seja inocente? O senhor acredita que ele tenha responsabilidade nesses fatos todos que vêm surgindo? Eu não sei, porque são fatos graves. O que está nos jornais hoje, ontem, anteontem, são fatos graves. Mas o senhor... Houve ou não houve? Eu não sei, eu não tenho... O senhor acha que há uma pressa em condená-lo de uma parte da grande imprensa ou então da sociedade? Não sei se a grande imprensa, a sociedade tem o direito de dizer, de se preocupar e dizer, eu não quero a dúvida. Um líder político não tem o direito de, na dúvida, jogar pedra.
Eu tenho tido cuidado sempre com isso. São papéis diferentes. São papéis diferentes. Eu tenho tido cuidado de dizer, olha aqui, é preciso que se esclareça. Agora, tem muita coisa que está aparecendo, tem que esclarecer. Agora, presidente, o seu partido, o PSDB, faz alianças com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com setores retrógrados do Congresso, vota com irresponsabilidade fiscal, ao votar contra pautas historicamente defendidas pelo PSDB. Quer dizer, o partido não contribui para agravar a crise? Veja, alguns deputados votaram dessa maneira e eu critiquei, abertamente. Eu acho que derrubar o fator previdenciário foi um erro, não é? Os partidos têm dinâmicas complexas. Quando você está no Congresso, tem um contra o outro. E nesse um contra o outro, às vezes eles se esquecem do país. Né? Exatamente. O que vale mais? É a disputa política ou o interesse pelo país? O que vale mais é o interesse pelo país. E eu disse isso mais uma vez. Mas o que está prevalecendo agora? Não, isso só num momento prevaleceu aquele momento de calor ali da Câmara, votar nisso, porque senão é pior, enfim, na discussão menor. Agora, no questão do Eduardo Cunha é outra questão. O PSDB não votou no Eduardo Cunha, votou no Júlio Delgado. Mas apoiou o Eduardo Cunha, votou junto com ele em muitos momentos? Não votou, ele é presidente da Câmara. Então, em certas circunstâncias, você tem que respeitar o poder institucional, como eu respeito da Dilma, eu não tendo votado nela. Eu respeito o poder institucional da Dilma. O PSDB defende muito mais abertamente o impeachment da presidente Dilma do que o afastamento do Cunha, a não ser por uma nota pro forma que não teve efeito prático. Não foi só pro forma, fez o pedido. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu acho, enfim, que diante do que está sendo publicado, menos que o Cunha se defenda, não tem como ficar lá. E o PSDB não tem como apoiar. Mas não tem como ficar lá na presidência da Câmara ou não tem como manter o mandato? Porque agora abriram a investigação no Conselho de Ética, no caso é o mandato. No caso é o mandato. O senhor acha que ele vai ser ou deveria ser cassado? Por que estão fazendo esse processo lá? Ele disse que não tinha conta no exterior. Agora apareceram contas. Ele disse que ele vai demonstrar que uma coisa tem relação com a outra. Vai fazer um milagre. Se não fizer esse milagre, não tem como, porque feriu a ética, vai perder, tem que perder o mandato. Então, com as provas que estão aí, o senhor acha que a tendência é que ele seja cassado? Se isso for, eu acho que é. Ele disse que as provas são falsas. Vamos ver. Olha aqui, a gente tem que ter sempre prudência nessas coisas. Não pode ir correndo. Porque você não pode fazer. É uma coisa muito. Ele é presidente de uma instituição nacional. Ele é o segundo na linha de sucessão. Depois do Michel Temer, é ele. Então, isso não só dá poder, como dá responsabilidade. Né? Se uma pessoa que tem essa responsabilidade não pode ser pego de uma contradição desse tipo. Eu não tenho conta, e aparece que tem. Complicado, ele tem que mostrar isso. O senhor vê alguma saída logo para esse emaranhado político e econômico, essa crise grave, profunda que se formou no país? Não, logo não. A crise econômica eu acho que é menos complicada que a política, porque ela depende, para ser resolvida mais depressa, da política. A crise econômica, se não houver um acerto político maior, ela também se resolve, mas com um preço muito alto para o país. Por exemplo, você veja que agora, com a desvalorização do real, exporta-se mais. Né? E você já começa a equilibrar a balança de pagamentos. Com a demanda baixa, a inflação tende também a não subir tanto. Só que isso faz um estrago enorme no meio do caminho. E o que vai acontecer? Os que têm recursos, em dinheiro, e sobretudo os estrangeiros, vão comprar barato aqui. E mais adiante retoma. Retoma com um prejuízo grande para o Brasil. Então a crise econômica tem umas saídas péssimas e uma melhor. Depende da política. E, então eu acho que precisa resolver o nó político. Né? O ministro. E só com uma grande reforma, que também não está no horizonte. Só com uma grande reforma que não está no horizonte. Então vai levar tempo para você criar condições para isso. Levar tempo não quer dizer que você fique olhando parado, tem que falar, tem que dizer, tem que reclamar. Mas também não adianta o voluntarismo, você tem que ter condições para fazer. Exatamente. E a radicalização do debate, isso preocupa o senhor? Esses ataques de ódio, de intolerância, em que personagens políticos são agredidos nas ruas, nas livrarias? Você sabe que outro dia eu fui ao teatro com o prefeito de São Paulo, que é do PT. Eu fui de propósito. Para sair. E aí? O que aconteceu? Nada. Alguém deve ter me criticado, mas eu fiz de propósito. Eu digo, olha aqui, não dá para levar isso dessa maneira. E a convivência é possível, né? Claro que é possível. Claro que é possível, não tenha dúvida. Eu acho que é importante, faz parte do jogo democrático você reconhecer o outro, ouvir o outro. Não é? E nunca essa coisa que o PT fez o tempo todo, comigo sem parar. Pediram minha destituição, assim eu fui eleito. Pediram meu impeachment várias vezes.
não tiveram nunca força para nada. Talvez o senhor devesse convidar o presidente Lula para ir ao teatro, então. Ele não gosta de teatro. O jogo de futebol, Corinthians, domingo. Você foi abrir o livro de 100 anos do Corinthians, estamos eu e o Lula lá. Quem sabe? E vou lhe dizer, ele é mais corintiano, sincero do que eu. Presidente, rapidamente, porque o nosso tempo está chegando ao final, já estão falando para eu encerrar aqui, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Qual a influência da dona Ruth Cardoso na sua vida política, no seu governo? Hoje eu vi num jornal, acho que foi no Globo, uma relação das pessoas mais citadas nesse livro. O mais citado de todos foi o Serra. Exatamente, ele é campeão, acho que ele está em todas as partes. O Serra é muito próximo a mim, nós sempre temos, às vezes, discordância, mas no fim... Um embate saudável. Saudável, bem saudável. Depois foi o Malan. E depois eu não me lembro quem foi. Depois foi a Ruth. Né? Entre os 4 ou 5 mais, portanto, mais influentes junto a mim, na minha preocupação nesses 2 anos de governo. A Ruth participou intensamente da vida pública, né? Ao jeito dela. Você sabe que ela era uma pessoa de personalidade, né? Não gostava de ser chamada de primeira-dama, né? Cumpria as funções do jeito dela, né? Não gostava de clientelismo, fez a Comunidade Solidária, que antecipou muitas políticas sociais sem utilização política. Muito preocupada com o social, né? A Muito dona Ruth, preocupada com o social, né? Mas da moda nova, de uma maneira construtiva. Nunca teve essa frivolidade de se exibir como primeira-dama, nem coisa desse tipo. Ela opinava moderadamente para não parecer que estava, por ser minha mulher, ocupando um espaço que não era dela, não é? Mas tinha influência. Tinha influência sobre ministros, tinha influência sobre mim, tinha influência sobre muita coisa. Sempre foi feminista, muito antes do feminismo ser moda, não é? Sempre foi, teve posições muito claras. Nunca se sentiu obrigada a concordar comigo, nem eu a concordar com ela. Nossa família sempre foi bastante respeitadora das opiniões, inclusive meus filhos, que também opinam muito, né? e não necessariamente do meu lado, né? Enfim, nós temos um modo de... Na verdade, nós somos professores de universidade. A política, para nós, vem depois, né? Então, você tem certos valores que são mais profundos, né? E que ligam, unem mais. E a Ruth foi professora a vida toda. A Ruth fez uma proeza. Era casada comigo, eu presidente, ela foi para os Estados Unidos dar aula em Berkeley. E foi sem segurança nenhuma e sem informação de governo a governo. Eu achei que ela não ia conseguir. Fez lá o seminário dela, deu aula e tudo. Quer dizer, uma pessoa que tinha grandeza. Eu acho que sem querer ser primeira-dama, foi uma grande primeira-dama. Ah, não tenha dúvida. Presidente, no final desse projeto dos 4 volumes, ainda sobrou alguma coisa que o senhor não revelou, vai deixar para a posteridade? Só Deus sabe. Vamos fazer um pinga-fogo só para terminar, presidente? Eu falo rapidinho o nome de alguém e o senhor responde com uma frase ou uma palavra rápida. Barack Obama. Eu admiro. Vladimir Putin. Olha, eu temo. Angela Merkel. Mostrou que tem fibra. Alexis Tsipras. Também. A sua moda deu a volta por cima. Sérgio Moro. É um herói. José Dirceu. Olha, tinha uma noção de estratégia, é uma pena que se perdeu. Rodrigo Janot. Eu não conheço. Lula. Foi um líder sindical respeitável, ajudou a população a se sentir identificada com o governo e eu acho que, infelizmente, não conseguiu ter a firmeza necessária para deixar de ser absorvido pela política tradicional. Virou um político como os outros. Dilma. Eu acho que ela faz força, não consegue. Como o senhor imagina o Brasil daqui a 30 anos? Melhor do que hoje. Muito obrigada, presidente. Foi um enorme prazer. Obrigado a você.